Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de conteúdo para vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto que gera dúvida na cabeça de muita gente. Qual é a diferença entre piso vinílico e piso laminado? Bom, e para começarmos, vamos primeiro entender que tipo de piso que eles são. Nós trabalhamos com duas categorias de pisos, que nós chamamos de pisos quentes e pisos frios. Os pisos frios são aqueles que possuem uma condução de energia maior, ou seja, eles têm uma variação de temperatura maior. Exemplo disso são os porcelanatos e cerâmicas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, eles variam muito de acordo com a temperatura do ambiente e eles nos passam a impressão de serem mais frios, por isso eles são classificados como pisos frios. Os pisos quentes, ao contrário disso, a variação de energia deles é menor, ela tende a estar mais instável e nos passam a impressão de ser um piso mais quente, como é o caso do laminado e do vinílico. Geralmente, os pisos quentes são instalados nos ambientes mais íntimos das residências, dos apartamentos. Então, quartos, salas de estar íntimos, sala de TV, suítes, esses tipos de ambientes geralmente, ou indica-se que se use também os pisos quentes, tá? Então essa é para a gente entender a classificação deles. Mas então o que são esses pisos e quais as suas principais diferenças? Então o seguinte, o piso vinílico ele é feito à base de cloreto de vanila ou PVC, então ele é um material de base plástica. O piso laminado ele é feito à base de madeira, uma base orgânica. Então, a partir disso que se dão as principais diferenças. O piso vinílico possui uma durabilidade um pouco maior, pela sua base não ser orgânica, o que também permite a ele uma flexibilidade um pouco maior. Ele é um material mais flexível que o piso laminado e, consequentemente, também um material mais leve. O piso laminado, como tem a sua base a partir da madeira, ele tem uma durabilidade um pouco menor. Porém, os dois possuem uma lâmina na sua cobertura, que é o que dá a textura e o acabamento do material. Então, isso que vai definir a cor, a textura exata do material que você vai estar comprando. Aí que está a similaridade deles. Outra diferença entre eles é a questão acústica. O piso vinílico ele possui uma acústica um pouco melhor. Então, quando você caminha em cima de um piso vinílico, ele vai gerar menos ruído do que você caminhar sobre um piso laminado, por exemplo. Um exemplo mais prático e mais conhecido dessa diferença é a questão do salto alto. Então, uma pessoa com um salto alto sobre o piso vinílico vai gerar menos ruído do que uma pessoa caminhando de salto alto sobre um piso laminado, tá? Essa é uma diferença que a gente compara bastante. Outra questão também é a questão de, por exemplo, mover móveis ou quando derruba objetos. No piso vinílico, esses ruídos, essa produção de ruído é menor do que sobre um piso laminado. Outra dúvida frequente é quanto à questão de umidade. Os dois tipos de piso têm uma limitação quanto à umidade, ou seja, eles não são indicados para áreas molhadas ou áreas de grande umidade. Exemplo disso são banheiros, lavanderias, áreas externas. Eles têm uma propriedade que não permite que você jogue água, por exemplo. Apesar de o piso vinílico possuir uma durabilidade e uma resistência um pouco maior. Então, o que é indicado? Para ambientes não molháveis e que a limpeza dele seja feita com uma vassoura, aspirador de pó e panos úmidos. O piso vinílico permite uma limpeza um pouco maior com um pano um pouco mais molhado, porém não se recomenda em nenhum tipo que se jogue água, tá? Então, por exemplo, se derramar uma água. No piso vinílico, a durabilidade é um pouco maior, não tem tanto problema. No piso laminado, é indicado que se seque imediatamente. Como ele é a base de madeira, se essa água acabar infiltrando, corre esse grande risco de que ele venha a deteriorar a madeira, venha a apodrecer e aí futuramente trazer problemas maiores. Então, esses dois tipos de piso não se recomenda que se jogue água. Eles são pisos que pode sim fazer a limpeza com panos úmidos apenas, não se indica para áreas molhadas. Bom, e a partir disso, fazendo toda essa análise, a gente quer saber uma das principais perguntas que a gente sempre faz: qual é o custo? Geralmente, o piso vinílico ele está uma média de 30% mais caro do que o piso laminado. Porém, com essas diferenças, a questão estética deles é muito similar. Muitas pessoas acabam confundindo, inclusive, não sabendo distinguir qual que é um e qual que é o outro. A partir daí, vai de você analisar, junto com o seu orçamento, quais são as suas prioridades e quais são os seus desejos com relação a esses pisos
e fazer a sua escolha. No vídeo de hoje seria isso, espero que a gente possa ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa nos comentários ou manda um direct pra gente que a gente vai estar te respondendo, beleza? Obrigado, galera, até mais, falou!